Fala pessoal, tudo beleza? No mundo da música é muito difícil você afirmar qual é a melhor banda, qual é o melhor guitarrista, qual é a melhor música. Esse tipo de coisa não existe e é muito controverso. Mas se talvez tenha uma coisa que não haja discussão, eu disse talvez, é no quesito qual é o riff mais famoso da história. Eu tenho certeza que 100% de vocês conhecem esse riff aqui. Bom, esse riff dispensa apresentações, mas eu vou apresentar mesmo assim a música Smoke on the Water do álbum Machine Head da banda Deep Purple. Mas de onde é que veio a inspiração para esse riff? Bora escutar isso diretamente do guitarrista Rit Blackmore, que foi quem escreveu essa música. I listened to Ludwig van Beethoven, bum 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 bum, and I thought, play that backwards, put something to it, and you've got bum 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 bum. That's how I came up with it. Bom, e aí tá sua resposta. O Rit Blackmore é um gênio. Ele pegou a Quinta Sinfonia de Beethoven, inverteu ela e daí surgiu o maior riff da história. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Peraí. Isso tá me soando esquisito. Bora escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven, depois a gente vai inverter ela e vamos ver se realmente lembra Smoke on the Water. Bom, eu não sei você, mas isso não me lembra em nada Smoke on the Water. Mas vamos dar mais uma chance pro Blackmore, porque eu sei que às vezes quando você inverte um áudio, você gera algumas distorções. Então vamos fazer isso da maneira adequada. Eu transcrevi o comecinho da Quinta Sinfonia e depois eu transcrevi a versão invertida desse comecinho, que é a maneira mais ideal de você realmente escutar se dá para ouvir Smoke on the Water nessa inversão. Vamos ver como é que soa. Bom, mas mesmo fazendo isso, continua sem soar nada como Smoke on the Water, né? Bom, então por que o Blackmore falou isso nessa entrevista? Não sei. Bom, se você conhece ele, se você é fã como eu, você deve saber que o Blackmore tem um senso de humor um tanto sarcástico, um tanto seco. Então escutem de novo essa entrevista com isso em mente e prestem atenção nas caras que ele faz. That's how I came up with it. Hang on. Are you telling me Yes. that the famous riff of Smoke on the Water is from Beethoven? It's an interpretation of inversion. If you turn it back and play it back and forth, it's actually Beethoven's Fifth. So I owe him a lot of money. O Blackmore tava trolando, ele tava tirando uma onda com a cara do repórter. Mas se você quiser forçar muito a barra, afinal de contas o Blackmore disse que isso é uma interpretação da Quinta Sinfonia de Beethoven invertida. Essas três notas têm os mesmos dois intervalos das três primeiras notas do riff Smoke on the Water. Mas isso pra mim é forçar muito a barra pra tentar achar algum fundo de verdade naquilo que o Blackmore tava falando. Pra mim ele tava brincando com o repórter. Do you ever get sick and tired of playing it? Absolutely not. It's a great riff. It's a riff that we should all have in our heads. I go to sleep with it at night thinking, oh, I am so happy I wrote bum, bum, bum. Mas então se essa historinha do Beethoven é uma baita de uma balela, será que esse riff teve outra origem? Quem aqui conhece a música Maria Moita de Carlos Lyra? Agora sim lembra muito Smoke on the Water, né? Mas eu não gosto muito de só porque duas músicas lembram uma outra afirmar se é plágio ou não. Eu acho isso muito simplório e muito pobre. Eu gosto sempre de transcrever e fazer uma análise profunda. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu transcrevi Smoke on the Water e eu transcrevi Maria Moita. E para facilitar a comparação, eu passei Smoke on the Water para o mesmo tom de Maria Moita, botei no mesmo andamento e eu me livrei das quartas paralelas, que o riff é tocado em quartas paralelas, para deixar nota com nota, para facilitar a comparação. Bora ouvir como isso soa lado a lado. Bom, é muito parecido, né? Na verdade é mais do que isso. As partes em vermelho são exatamente idênticas. E até a nota de repouso é a mesma.
Bom, quer dizer então que o Blackmore plagiou o Carlos Lyra, que o riff mais famoso da história do rock é brasileiro? Eu não tenho que confirmar com certeza, mas eu acho muito provável que sim. O Blackmore não tem um histórico muito favorável para ele. Inclusive ele mesmo admite, ele fala abertamente em entrevistas que ele copia mesmo, ele não tá nem aí. E esse tá longe de ser o único exemplo. Ele na verdade já copiou várias outras músicas. Confiram aí. E acredite em mim, existem mais exemplos. Como vocês podem ver, o histórico do Blackmore não ajuda ele nesse potencial caso de plágio da música do Carlos Lyra. Mas eu também fazia o papel de advogado do diabo aqui. Os dois riffs são construídos em cima da escala blues. E a escala blues é igualzinha à escala menor pentatônica, com a adição de uma nota a mais, que é a blues note, que é a quarta aumentada ou a quinta diminuta, o famoso trítono. Então se você pegar a escala menor pentatônica e adicionar essa nota, você vai gerar a escala blues. Esse é o problema de quando você compõe em cima de algo que é tão comum, tão disseminado. Você corre o risco de fazer algo parecido com o que já foi feito antes. Então sim, existe uma chance de que isso tudo não passe de uma grande coincidência. O único jeito de a gente ter certeza é se o Blackmore vier à tona e admitir se ele de fato plagiou Carlos Lyra. Isso não vai acontecer. Se você perguntar qual é a minha opinião, eu acho sim que ele plagiou. Ele escutou essa bossa nova e pensou, puxa, vou fazer algo interessante com essa música. E por hoje é tudo, pessoal. Se você gostou do vídeo, me faz um grande favor, dê like, se inscreva no canal, compartilhe, aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.